Eu sou Carolina Brito, eu sou professora da Física e coordeno Meninas na Ciência, o projeto esse. Na verdade, essa campanha não foi nossa, a gente só aderiu à campanha, começou na Mackenzie, em São Paulo, e foi um sucesso. A gente teve, em 48 horas, mais de 200 frases horripilantes, e a razão pela qual chegou na vida... Eu mandei para a Camila, inclusive, foi que a minha aluna da engenharia queria colocar as frases na engenharia e ela foi proibida. Então eu falei, não, peraí que eu vou mandar uma carta oficial, dizendo que o projeto é institucional. E eu falei, não, peraí que eu vou fazer pior, eu vou lá falar com a Márcia, que é a nossa diretora, e que imediatamente mandou um e-mail para a lista dos diretores da URGS. E aí todo mundo achou ótimo, inclusive o diretor, que proibiu ela de colocar as fotos, as imagens. E agora a gente, inclusive, está com tudo impresso para enviar para os diretores para colocar. Mas agora, bom, enfim, espero que não aconteça nada com as meninas. Mas o que eu ia dizer nem era isso, o que eu ia dizer era só com relação à tradição. Tem umas perguntas para fazer, mas eu quero comentar com relação à tradição, que eu costumo sempre dizer, quando as pessoas começam a dizer, tá, mas vocês estão acabando com as piadas e com a naturalidade. Eu costumo dizer o seguinte, imagina há 150 anos atrás, se acharia um absurdo acabar com a escravatura, né? Então, a tradição não pode ser um argumento, porque hoje a gente sabe que é um absurdo manter escravos, mas provavelmente não era, né? Quer dizer, não era. Então, eu acho que é uma frase bem interessante, impactante, que todo mundo percebe o absurdo. Então, é só uma dica, né? Se alguém te disser isso, tu fala, bom. E eu queria só voltar um pouco no que estava comentando a Ana Flávia, porque eu acho que é um problema, inclusive, quando as frases aconteceram, muita gente vinha nos perguntar, porque as meninas, no formulário, elas colocam o nome do professor, muitas vezes, né? A gente não coloca, mas elas denunciam, reclamam e tal. E elas perguntam o que a gente tem que fazer, o que elas devem fazer. E eu disse, olha, você tem uma ouvidoria da universidade. E elas dizem, não, mas isso não adianta. Então, assim, na URGS, aparentemente, não adianta. Aí eu até acho assim que é um limitante que nós temos, que a gente expõe as frases e não tem o que fazer depois, né? Então, realmente, a gente poderia se espelhar em vocês, porque a gente não sabe muito o que fazer, para ser bem sincero. Eu sou professora do Departamento de Medicina Social também. Eu acho que a gente vai ter que caminhar mais na direção de uma mudança de cultura mesmo, porque eu acho que, na verdade, o que me impressiona é bem isso que tu falaste, assim, a gente não enxerga, as meninas não enxergam o que acontece, né? Porque é tão naturalizado que a gente só se dá conta quando acontece uma coisa meio extrema, ou quando a gente conversa com gente de outro lugar, ele vai lá para Harvard, lá não funciona bem assim, aí tu, opa, né? E eu estava me lembrando que eu estava vendo no Face um comentário de uma brasileira dizendo assim, nossa, aquele filme Que Horas Você Volta, como vocês nos fazem passar vergonha aqui na Europa com esse filme, né? Porque as pessoas só se dão conta daquela relação escravista que se tem dentro de casa, que aqui é tão normal, né? Quando vem isso na Europa. E, na verdade, quando sabe que teu amigo europeu está vendo o filme, né? Então, eu acho que a gente tem que mudar mesmo, tem que investir mesmo nessa questão da cultura. Talvez no momento inicial de recepção dos alunos, acho que seja realmente importante fazer uma conversa sobre isso, mas não só para os alunos homens, mas para as alunas mulheres saberem que isso acontece. E que elas têm todo o direito de dizer não. Porque, na verdade, também não se espera, não está se fazendo muito para elas também se posicionarem mais ativamente, assim, não precisam ser passivas nessa situação, né? Então, eu acho que, claro, que apesar de que existe muito assédio mesmo, assim, e às vezes as pessoas não têm como reagir pela questão da hierarquia, ou pelo menos não sabem como, mas eu acho que elas têm que saber que tem direitos e que as professoras, de repente, até podem ajudar e coisa e tal. Eu acho que é uma questão mais de cultura, que a gente vai ter que trabalhar. Eu acho super importante a ensinar as meninas a dizer não e a dizer sim, né? Porque é isso, assim, você acaba... Quando eu estava conversando com os meninos, que eles falaram, se a gente não forçar um pouquinho, a gente não pega ninguém. Eu falei, isso é porque as meninas, então, são ensinadas a falar não, que senão elas não são bem vistas. Então, vamos fazer um negócio assim, quando é sim, assim, quando é não, é não? Aí, para todo mundo, você pode dizer não, de sim quando você quer, e perceba quando você quer, porque eu acho que é isso também, tem uma falta de percepção de quando eu quero e quando eu não quero, uma falta de clareza. Aí o menino falava assim, mas aí vai perder a graça. Falei, não, mas continua sempre tendo... E assim, sempre existe o talvez vamos ver, mas uma coisa é talvez vamos ver, outra coisa é não. Não é não, e a gente tinha que ser mais
clara, né? Com algumas alunas na faculdade, eu e a Lília trabalhamos justamente essa coisa da libertação. A menina falou, pô, mas vocês não falam com ele? Ela queria botar ele e ela igual. E a gente falou, escuta, ele nós estamos ensinando a não fazer. Você nós estamos libertando. A Lília falou para ela, a menina ficou meio assim. Porque é nessa linha, mas tem que ser uma mudança geral da cultura. E por isso que o grupo de educação e comunicação da rede, eu acho que é o mais importante, que é falar dessas coisas. Agora, claro que vai para e passo com a mudança da cultura da sociedade como um todo. Uma coisa que eu acredito assim, fortemente e vai em desencontro ao que outras pessoas pensam, mas que somos nós, as mulheres, que devemos ser trabalhadas. Assim. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e estar falando do que os professores estão falando, mas eu fico muito abismada, estou falando pela medicina, não pela física, que eu sei que tem menos professoras, mas assim, nós temos um grande número de professoras dentro da medicina, e eu já ouvi mais de uma que machismo não existe dentro da faculdade de medicina, então, que não existe. Então, assim, as mulheres não veem, não se dão conta e ficam dentro do sistema. E o outro ponto, assim, que é uma coisa muito prática também para nós, para quem faz ciência, é a questão, e assim, é uma bandeira assim, que eu acho que a gente tem que pegar, que é a questão da licença maternidade, tá? E de tudo que está implicado com a licença maternidade, que muitas de nós não reconhecem, tá? Que é toda, então, as políticas que foram agora há pouco aprovadas por CAPES e CNPq, de permitir que a gente tenha mais tempo para defender doutorado, mais tempo para defender mestrado, né, em função de equiparação da bolsa, que é bolsa com salário. Então, a bolsa ela já está sendo vista de uma outra maneira, que permite que a bolsista, sim, tenha licença maternidade remunerada. É bolsa. E isso eu acho que é uma coisa assim, muito importante de ser trabalhada, de que a gente consiga mais mulheres do nosso lado, né? Porque eu não sei qual é a experiência de vocês. Eu sou Letícia, sou acadêmica da Faculdade de Medicina. E uma colocação que eu queria fazer é, bom, assim, acho que na questão do abuso sexual, o maior medo que acontece muito é essa questão da exposição das meninas mesmo. Porque denunciar um abuso, um estupro ou qualquer outro é tipo jogar a merda no ventilador, né? E aí imagina fazer isso dentro da faculdade de medicina, que tem todo mundo te vendo, todos os professores do hospital pelo qual tu vai passar, que tu vai ser interna, que tu talvez quer ser residente, os residentes, os teus colegas, e ainda mais se esse abuso acontece dentro da faculdade, pô, o cara que fez aquilo contigo vai estar lá. Tu vai olhar para a cara dele, eventualmente, pode ser que ele esteja acima de ti na hierarquia, eventualmente. E eu acho isso horrível, eu acho que... eu não acho que, enfim, Estados Unidos não é parâmetro para muita coisa, mas tem um caso de lá, de uma universidade que foi, inclusive, com umas alunas brasileiras. Eu sei bem por cima a história, mas eu sei que eram 2 meninas que estavam fazendo um estágio lá e estavam sofrendo assédio de um professor, mas não tinha chegado a nada muito sério. Até que ele seguiu elas até o dormitório delas, algo assim. E aí elas resolveram denunciar para a diretora, para a direção da faculdade, e aí o negócio ficou super sério, o professor foi afastado por um tempo, 20 dias, um mês, para ser decidido o que seria feito. E ele foi demitido, ele tinha décadas de carreira na universidade, e ele foi demitido. E eu acho que é esse tipo de segurança que a gente tinha que ter aqui, porque um cara que é estuprador não merece mais estar na academia. Um estudante de medicina que fez uma coisa dessa, ele não tem que ficar um ano fora. Pô, um ano é férias, ele tem que... Sabe, ele tem que... ele não pode ser médico, ele não... E aí eu acho que é esse tipo de coisa que nós, alunas... eu não sei, eu acho que, sim, da minha parte, estaria disposta a lutar por que se tenha punições reais para quem faz essas coisas, porque... Se acontecesse comigo dentro da faculdade de medicina, sofrer um abuso por alguém que eu sei que eu vou olhar na cara nos próximos anos e que talvez vá decidir se eu vou estar ou não numa residência, se eu vou ter ou não um X emprego ou uma vaga numa pesquisa, não tem como. Tem que ter uma punição que faça com que as pessoas realmente mudem o comportamento delas, porque senão é difícil.
Só para complementar o que a Ana Flávia falou, eu atendo um ambulatório de violência sexual e também sexologia. E essa coisa da educação permeia o tempo todo, assim, porque a gente lida com estudantes de medicina que são super preconceituosos, a gente percebe mais o preconceito, a gente atendeu universitárias que passaram por situação de violência, algumas até engravidaram na situação. Então, como isso foi mais difícil para os contratados, para os plantonistas, porque bebeu, porque colocou coisa na bebida, enfim. Então, mas eu queria complementar quando falaste da cultura e da forma de fazer sexo, o quanto a gente vê no dia a dia essa não postura da mulher, porque tu vê em cada item que tu pergunta, por exemplo, a frequência sexual, em geral, a grande maioria se adapta à frequência que o homem estipula. O sexo, isso em relações hétero, que é o que a gente mais atende. Mas quando se coloca em orgasmo, a mulher ela se submete a uma relação que vai rapidamente para a fase da penetração, onde não dá tempo dela se preparar. Quando se fala em iniciativa, a grande maioria não tem iniciativa sexual. E por aí vai. Então, tu vê em vários detalhes o uso da camisinha, por exemplo. Tu faz diagnóstico de ST, ela está em tratamento e ela não consegue impor a camisinha. O uso do método de anticoncepção, a grande maioria submete a usar pílula e o homem não pode usar a camisinha. Então, essa falta de atitude que ela citou permeia várias situações, não só na hora de declarar a violência. Só vou complementar uma coisa com relação à cultura. Eu concordo bastante com ela. Assim, eu acho que é só esperar a cultura mudar não vai demorar muito. Então a gente teria que impor por regras. Então eu acho que tem que ter regras mais estreitas. Não sei como, acho muito complicado. Mas com relação à cultura, eu vejo que tem uma mudança, talvez superficial. Mas, por exemplo, a gente uma das ações do Meninas é confecção de filmes chamado Lugar de Mulher, onde a gente entrevista mulheres. O primeiro ano do projeto foram mulheres mais velhas, então, assim, digamos, de 40 anos para cima. No segundo ano, a gente começou a entrevistar meninas na graduação, e esse ano a gente está entrevistando meninas no ensino médio e fundamental. E, assim, as mulheres mais velhas, das 10 entrevistadas, elas diziam, não, eu não tenho nunca senti preconceito, elas eram todas assim, exceto 2 que trabalhavam com gênero. E as meninas mais novas de universidade, elas pareciam brifadas. E nós fazíamos as mesmas perguntas. Elas diziam, não, o lugar de mulher é onde elas querem estar. Elas tinham outra postura. Pode ser que seja uma coisa superficial, eu não sei, mas assim, realmente a geração de 40 anos para a geração dos 20 tem uma outro tipo de visão, está melhorando. Não sei o quanto elas vão aplicar isso aí na prática, mas a visão delas já é outra. Pelo menos as que a gente entrevistou sem ter brifado. Então, é uma coisa positiva. Né?